Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniele. Estamos aqui hoje para mais uma aula online. E eu espero que futuramente nós possamos estar na sala de aula, para que a nossa aula possa ser mais participativa com vocês dentro da sala, vocês possam ler, fazer perguntas, a gente tirar dúvidas. E vai dar tudo certo, se Deus quiser estaremos juntos novamente. Nossa aula hoje será de ciências. E que nem vocês já sabem, nossa dica diária, né? Sentar num lugarzinho arejado, ventilado, com todo o material de vocês. No caso, como aula de ciência, tem que ter o livro de ciências, tá certo? Se possível, gente, sentem num lugarzinho sozinhos, tranquilo, para que ninguém atrapalhe nem tire a atenção de vocês, tá bom? Vamos para o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar hoje de plantas. E aí, plantas, a gente vem logo na cabeça uma imagem, né? Plantas é tão bonito, planta, então vem logo uma imagem boa, uma imagem agradável na mente, na cabeça, no pensamento da gente. As plantas, gente, elas são muito importantes, né? Então, ela é muito importante, são vegetais, onde tem os vegetais, e elas fazem parte da flora. O que é a flora? E aí vocês têm que saber a diferença de flora e de fauna, que muitas vezes as pessoas se confundem. Fauna, que não é o nosso assunto de hoje, está relacionada aos animais. E a flora está relacionada às plantas. Então, o que é essa flora? A flora é o conjunto de plantas que caracterizam um lugar, uma região. Então, a flora é um conjunto de plantas que caracterizam um lugar, um local, uma região, tá certo? Como é que eu posso cuidar dessa flora, cuidar dessas plantas? Para que eu possa cuidar dessas plantas, para que elas possam se desenvolver, para que elas possam crescer, para que elas possam dar frutos, eu tenho que ter o quê? Um local apropriado, uma terra apropriada para que haja essa plantação. Então tem que ter uma terra apropriada e espaçosa. Eu não posso botar as plantas tudo juntinhas ali, uma pertinha, uma do lado da outra, porque senão como é que elas vão crescer? Elas precisam de espaço. Como é que vai passar ali a água? Como é que vai ali passar a luz do sol? Como é que vai passar ali o ar? Como é que vai circular o ar entre elas? Se elas estão todas juntinhas, todas apertadas, então não pode. As plantações, as plantas, elas têm que estar o quê? Num lugar, numa terra apropriada, espaçosa, para que a água, para que o ar possa circular. Então, as plantas, para se desenvolver, para crescer, para dar frutos, elas precisam de quê? De uma terra apropriada e espaçosa. Elas precisam de ar, de água e de luz solar, assim como nós também, seres humanos. Elas precisam o quê? De temperatura adequada. Eu não posso deixar as plantas num calor muito forte, num sol muito quente, porque senão, o que pode acontecer? Eu não posso deixar essas plantas sem água, porque senão o que é que vai acontecer com elas, né? Então tem que ter muito cuidado com as plantas, porque elas fazem parte da nossa vida, elas também precisam das mesmas coisas que a gente. E conjunto de transformação química orgânica. Tudo isso precisa para que uma planta possa se desenvolver, né? Elas vão crescer, vão dar frutos e nós vamos se beneficiar com isso, porque nós vamos ter o ar puro e vamos ter também os alimentos, né? As folhas, as plantas, das plantas que nós precisamos. Né? Existem, gente, tipos de plantas diferentes. Não existe só um tipo. Existem as plantas terrestres, e aí você já deve imaginar quais são. As aquáticas, que você também já deve imaginar. Aéreas e nativas. E aí nós vamos falar de cada uma delas. Terrestres está relacionada à terra, vem de terra. Então, se eu digo assim, eu vi uma planta terrestre, então quer dizer que eu vi uma planta, né, que é encontrada na terra, que é encontrada no chão, ela está plantadinha ali no chão. Elas são as plantas encontradas na terra.
terrestres, terra. Eu também vi uma planta aquática, então aquática vem de água. Então quer dizer que as plantas aquáticas são aquelas que vivem na água. Plantas aquáticas vivem na água. E as plantas aéreas? E aí aérea, vou me lembrar de ar, né? Avião, aérea, né? Então aérea. Vivem agarradas nos troncos das árvores. Elas não vivem na terra, não vivem na água, vivem nos troncos, agarradinhas nos troncos das árvores. Aí são as chamadas plantas aéreas. E as plantas nativas, que são aquelas plantas que nascem em uma determinada região. Ela só nasce naquela determinada região. Ela não nasce em outra, ela é nativa porque ali é o canto de origem dela. Ela só nasce, só brota, só cresce, só desenvolve naquela região. Então a planta nativa é aquela típica de uma região. Ela não nasce no sul nem no nordeste, ela nasce só em uma região só. Bom? E aqui tem as plantas também, no caso das samambaias, que elas não possuem flores, não possuem semente e não possuem frutos. No caso, a samambaia e o bambu são também outros tipos de planta que não dão frutos, não tem semente, não tem flores, que nem vocês estão vendo aí, nem dão frutos. Certo? Aqui, gente, é o processo de fotossíntese que nós falamos muito, né? Então, como eu falei para vocês, né, que as plantas, elas precisam de quê? De luz solar. Ela precisa de água, né, energia da luz, né, ó, precisa de água, né, para que ela possa até, ó, o gás carbônico é o que ela produz, o que ela necessita, né? Precisa da água, precisa de um ambiente, ó, limpo, tranquilo, arejado, com espaço, né, para que ela produza o seu próprio alimento. Então, fotossíntese é o processo onde ela produz o próprio alimento dela. As plantas são divididas em 5 partes. E aí tem as flores, os frutos, as folhas, o caule e a raiz. As flores são responsáveis para guardar as células masculina e feminina, assim como nós, seres humanos, tendo sexo feminino e sexo masculino, então as flores, elas guardam as células masculinas e femininas. Já os frutos são aqueles que nós comemos, são responsáveis por proteger a semente durante o desenvolvimento. No caso, a uva aí tem a semente, a goiaba tem a semente, a maçã tem a semente. Então, os frutos são responsáveis por proteger a semente, né, que vai se desenvolvendo. As folhas são responsáveis pela fotossíntese, que é o quê? O processo, né, que as plantas fazem para produzir o próprio alimento. E por meio da captação da luz do sol, né, que é necessária para as plantas, assim como a gente também precisa também tomar um banhozinho de sol, né, as folhas são responsáveis pelo processo da fotossíntese. O caule, né, que é o que nós chamamos de tronco também, né, o caule é responsável pela sustentação da planta e pela condução da substância que devem levar todo o vegetal, inclusive a seifa, que é o alimento das plantas. E também uma das partes principais, que é a raiz, que ela é responsável pela fixação e alimentação das plantas. Se não existisse raiz, não existia planta, porque é através das plantas, né, da raiz plantada, né, que ela vai crescendo, né, que ela é responsável pela alimentação que leva toda para a planta, né, dos sais minerais e da água necessária para a nutrição. Aí tá aqui, né, coloquei para vocês aqui um desenho detalhado, né, de uma planta todinha, aí a raiz, que é o que está enterrado no chão, né? O caule, que é o que nós chamamos de tronco, que é o que sustenta a planta, a folha, que vocês estão vendo aqui, o fruto, né? Que é o que guarda as sementes,
e a florzinha que muitos de vocês de vez em quando gostam de trazer para a tia. Né? Aqui é a nossa atividade de fixação. O que as plantas necessitam para viver? E aí todos vocês com certeza já sabem. Como podem ser as plantas? Eu falei nesse instante de 4 tipos de planta. Quais são as partes de planta? Desenhe uma planta e identifique suas partes. Quer dizer que você vai fazer um desenho parecido com esse, né? Vai desenhar a planta por completo e vai identificar. Vou desenhar a raiz, eu vou colocar o nome raiz. Vou desenhar o caule, vou colocar o nome caule. A folha, o fruto e a flor. Desenho tudo isso e coloco o nome para que a gente possa saber o que é cada um deles. Tá bom? Terminou de fazer a tarefinha do vídeo, vai fazer a atividade do livro. Essa atividade do livro, gente, vocês vão fazer a página 168 a 174. 168 a 174. Tia, qual é as páginas mesmo? Eu já sei que o assunto, né, da aula é plantas, mas eu não decorei a página. Então, eu vou vir aqui no índice do livro, uma dica para vocês, e vou procurar aqui a página do livro através do conteúdo, através do tema, através do assunto que a tia falou. Quer dizer que aqui no sumário de vocês do livro, o índice sumário do livro, tem todo o conteúdo que a tia acabou de falar e tem a página inicial. Então, você vai procurar também aqui no sumário, caso você não tenha decorado as páginas, mas eu vou repetir novamente. Página 168 a 174. 168 a 174. Terminou de fazer a aula do vídeo, terminou de fazer a aula do livro, vai fazer a atividade de reforço. Lembrando que tem que ter os 2 livrinhos juntos. Você só vai responder esse aqui com a ajuda desse outro, porque um é o complemento, um é o auxílio do outro, tá bom? Atividade de reforço, página 171. 171. Tia, terminei o do livro, terminei o do vídeo, terminei a atividade de reforço. Então, pode voltar ao vídeo novamente, assistir se quiser. Curte lá, viu, as aulas do 4º ano, ou acesse o site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, ou acesse a nossa agenda eletrônica. Um grande beijo da tia Daniele e até a próxima aula. Façam as tarefas, tá bom? Beijo e bons estudos.